Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 8, intitulada As Sociedades Urbano-Industriais, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página 41. Então, a princípio, eu gostaria de traçar uma relação entre a indústria e o processo de urbanização, porque uma coisa tem relação direta com a outra. Foi a atividade industrial, geralmente ocorrida nas cidades, que serviu como polo de atração para as pessoas do campo virem para as cidades. Esse processo caracterizou um movimento migratório chamado de êxodo rural. Êxodo, saída rural do campo. Muitas famílias ou integrantes de famílias deixaram a zona rural, onde é difícil se viver, onde as oportunidades de emprego, de ensino são mais raras, e migraram para a zona urbana, migraram para as grandes cidades, atraídos pela possibilidade de arrumar emprego, de avançar nos estudos. Então, a indústria, ela exerceu esse fascínio sobre as pessoas do campo e muitos ao longo do tempo foram migrando, deixando a zona rural, indo à procura de melhores perspectivas, de melhores oportunidades nas grandes cidades. Então, o que vai acontecer? A indústria vai servir como um elo de atração das pessoas do campo para as cidades. Daí o processo de urbanização está relacionado ao processo industrial. E aí surgirem as grandes cidades, as grandes metrópoles. Todas elas têm em comum o fato de serem altamente industrializadas. E quanto ao campo, ele continua tendo uma relação importante. Não é que o campo foi deixado de lado. Não é que a zona rural, que a atividade agropecuária perdeu sua importância. Muito pelo contrário. As pessoas da cidade, elas precisam dos camponeses, precisam das pessoas da zona rural que vão fornecer os alimentos, Ah, professor Rubens, mas o senhor não disse que nas grandes cidades tem as indústrias? Mas a indústria, ela não produz necessariamente o alimento sem que haja a matéria-prima. Na verdade, a indústria beneficia. Para que exista a indústria do macarrão, do biscoito, da farinha de trigo, tem que ter o trigo. Para que exista a indústria do óleo da soja, tem que ter a soja, do leite da soja, da carne da soja, tem que ter a matéria-prima vinda do campo. Então, é necessário que exista a atividade agropecuária. A indústria, ela só beneficia. Você não vai ver a indústria produzir a semente do arroz. Você jamais virá a indústria produzir a semente do milho, do feijão, não. Ela beneficia porque as sementes elas vêm da zona rural, elas vêm do campo. Então o campo continua tendo um papel fundamental e uma relação direta com as grandes cidades. As grandes cidades, o povo trabalha muito no comércio, na indústria, empresas em geral. Então é necessário que tenham os produtos do campo, tenham os gêneros agropecuários para que a população da cidade se alimentem, Então o campo continua tendo esse papel importantíssimo nesse processo dessa sociedade urbana industrial. Bom lembrar também que a atividade no campo ela é dividida em dois setores. Existe a agropecuária intensiva, que é a agropecuária moderna, que é a agropecuária que usa máquinas, equipamentos, insumos agrotóxicos, fertilizantes, que geralmente a produção ela é intensa. A agropecuária intensiva tem uma grande produção. Parte dela vai para a indústria e a outra parte exportada para outros países, gerando renda, gerando divisa para o Brasil. É o que nós chamamos de agronegócio. Então o agronegócio ele geralmente está associado à agropecuária intensiva. A grande produção, as grandes fazendas com máquinas e com insumos em geral. Como eu disse, parte é vendida para as indústrias beneficiarem e parte é exportada para outros países. Mas existe também a agropecuária extensiva. A agropecuária extensiva é mais uma agropecuária familiar. É uma agropecuária com técnicas ainda tradicionais, com poucas máquinas ou quase nenhuma, com ferramentas obsoletas, com uma produção pequena, como o próprio termo diz. Agricultura familiar ou agropecuária familiar é uma agropecuária pequena. É apenas a produção para manter as famílias e no máximo sobrar alguma coisinha para se levar para as feiras livres, para servir como papel de troca ali, Você vê a feira de Picos, você vê os dois tipos. Você vê na feira de Picos frutas vindas lá do Médio São Francisco, no Vale do São Francisco, que é uma atividade agrícola intensiva. E você vê também pequenos produtores aqui do interior de Picos, das cidades próximas, que estão lá vendendo seus produtos com sua pequena barraca de feira. Essa é a agricultura familiar. Então existem esses dois tipos, a agropecuária intensiva, que é a moderna,
dinâmica, com uma grande produção, e a agropecuária extensiva, que é a tradicional, a familiar, que é pequena, é mais tímida, né? É aquela feita por pequenos agricultores. Bom lembrar também que outra característica importantíssima da gente observar nessas sociedades urbano-industriais é a desigualdade. Pessoal, a desigualdade existe em todos os lugares do planeta, mas em nenhum lugar a desigualdade pode ser tão bem observada como nas grandes cidades, nos centros industriais. Porque ali você percebe os contrastes, por exemplo, entre os bairros nobres e as periferias, as comunidades, as favelas, né? Você vê, por exemplo, mansões de luxo contrastando com pessoas que não têm sequer um teto para viver, moradores de rua, pessoas que se abrigam debaixo de pontes, viadutos. Então você vê essa diferença. É gritante nas grandes cidades a diferença entre ricos e pobres. A desigualdade lá, ela é muito próxima da gente. Isso é mais difícil você observar em cidades pequenas e até em interiores, porque o padrão de vida da população de cidades pequenas e nos interiores ele geralmente é mais homogêneo. Agora nas grandes cidades você vê que existe muito contraste entre a riqueza de poucos e a miséria de muitos. Isso é muito observado nas grandes cidades. E por fim, para nós terminarmos a nossa aula de hoje, estabelecer mais um indicador demográfico, mais um indicador populacional, que são as pirâmides etárias. Pirâmides etárias, como o próprio nome diz, são pirâmides de faixas etárias, de idade, né? Toda pirâmide etária, pessoal, ela é dividida em 3 partes. A base, que é a parte de baixo. A base geralmente compreende crianças, adolescentes e jovens. A população entre 0 e 19 anos. A segunda parte é chamada de corpo da pirâmide. O corpo é onde ficam os adultos, a partir de 20 até 59 anos. E o ápice, a parte superior da pirâmide, é onde ficam os idosos a partir de 60 anos. Então toda a pirâmide tem como base, nessa parte introdutória da aula de hoje, toda a pirâmide é dividida em 3 partes. A base, crianças, adolescentes e jovens, de 0 a 19 anos. O corpo, que são os adultos, de 20 a 59 anos. E o ápice, que é a parte superior da pirâmide, que são os idosos a partir de 60 anos. Então aqui nós encerramos a nossa aula. Um forte abraço e até a próxima.